É tempo da análise neste jornal, do debate político, e por isso são nossos convidados Isabel Ferreira, do Partido Socialista, Bruno Ventura, do PSD e Rui Paulo Sousa, do Partido Chega. Obrigado a todos pela presença neste jornal. Nuno Santos está a ser tático em Loures para continuar a apoiar Ricardo Leão? Muito boa noite e aproveito para cumprimentar os meus colegas de painel. Eu diria que Pedro Nuno Santos, no fundo, está a tentar evitar tomar alguma decisão mais drástica, até face agora à posição do próprio ex-primeiro-ministro António Costa e face ao seu próprio artigo. Mas não posso deixar de dizer é que eu só posso dar os parabéns a Ricardo Leão pela sua coragem. Porque, de facto, ele está a defender os interesses dos contribuintes, dos cidadãos de Loures, está a defender uma política que até é baseada em algo que foi proposto realmente pelo Chega, que foi aprovado tanto pelo PS como pelo PSD, em que, no fundo, o que defende é que alguém que é acusado de um crime de danificar património ou vandalizar património público, obviamente não pode usufruir desse próprio património público, o que é completamente absurdo. Porque isto é tão simples de compreender quanto isto. Se os meus colegas, vamos imaginar que convidavam alguém que encontravam na rua para irem dormir à sua casa ou ficar num quarto, se no outro dia de manhã descobrissem que essa pessoa, entretanto, partiu-lhes o quarto todo, se calhar não o convidavam lá a continuar, convidavam-no a sair e ir para a rua. No fundo é o que se passa aqui. Portanto, Ricardo Leão teve uma atitude correta e está a ser neste momento... Convidavam-no a ir para a rua. Esse talvez fosse o melhor destino, não é? Porque estamos a falar de estamos a falar de alguém que não pratica propriamente o bem. Obviamente que ele devia ir para a prisão, isso sem dúvida nenhuma. Mas como os tribunais vão decidir a prisão e não a autarquia o máximo que pode fazer é, no caso, atenção, e é preciso não esquecer uma questão, estamos a falar de alguém que tem que ser condenado em primeiro lugar. Portanto, tem que ser condenado por um crime. E após essa condenação, então sim, não deve ter o direito de estar a usufruir de um bem público. Não estamos a falar de alguém que simplesmente é uma suspeita ou é acusado, estamos a falar de alguém que cometeu realmente um crime. É preciso salvaguardar essas questões, como também, se houver um agregado familiar, estamos a falar apenas da pessoa que cometeu esse crime e foi acusado por ele, não estamos a falar do restante agregado familiar. Portanto, fica salvaguardado essas diferentes questões e é preciso não misturar tudo apenas numa questão de ou perseguição a quem, no fundo, vamos lá ver se está a valer de uma posição de estar a usufruir de um bem público por estar numa má situação a nível pessoal ou familiar, para, em simultâneo, estar a danificar ou estar a cometer crimes ou estar a vandalizar propriedade pública. É disso que estamos a falar. Muito bem. Vamos avançar, meus senhores, para olhar. Rui, não sei se... Não quero acrescentar mais nada aqui, porque não lhe tinha dado a palavra nesta segunda ronda. Eu penso que sobre este assunto está mais claro que a única coisa que Ricardo Leão fez foi sair do politicamente correto e ter uma atitude realmente diferente dos seus colegas. No fundo, a defender a sua própria população. E o que vemos a seguir é o óbvio e o habitual entre os partidos do arte da governação, que se protegem, no fundo, sempre da mesma maneira, com os mesmos argumentos. Uma posição apoiada pelo Chega. Vamos olhar para as eleições nos Estados Unidos. Já há declaração de vitória de Donald Trump, declaração há momentos também de Kamala Harris. Como é que, posso começar por si, como é que olhou para as duas declarações? Estamos a assistir a um Donald Trump mais moderado que aquilo que foram as declarações que teve ao longo da última campanha? Eu penso que, no fundo, a imagem foi transmitida de Donald Trump, é preciso não esquecer, foi transmitida, obviamente, por meios de comunicação social. E, se formos a ver, foi quase unânime, tanto a nível dos próprios Estados Unidos como até a nível da Europa, que houve sempre uma tentativa em contínuo de diabolizar as atitudes de Donald Trump. Não quer dizer que ele não tivesse determinadas atitudes, por vezes podem ser questionáveis, não ponho isso em questão, mas também não me parece que ele seja, entre aspas, cuidado vem o diabo, que no fundo foi o que foi transmitido por diversos órgãos. Mas é um Donald Trump mais moderado no que diz respeito às palavras que chegou a preferir em relação à imigração. Ontem já admitiu que quer imigração de uma forma legal. Já há aqui alguma moderação daquele que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Se formos a ver, assim, a questão da imigração é exatamente o que o Chega também diz. Nós também queremos imigração legal.
Trump sempre defendeu a imigração, mas imigração legal, porque obviamente que os Estados Unidos necessitam de imigração para os seus trabalhos, tal como nós necessitamos. Mesmo relativamente a falar para todos os americanos sobre o que ele fez, é normal. O Presidente, quando vence, fala normalmente para todos os americanos, neste caso, como em Portugal, quando vence um Primeiro-Ministro, também tende a falar para todos os portugueses. O normal é falar-se para todo o povo e não estar a diferenciar uma parte da população versus a que perdeu ou que ganhou. Portanto, eu penso que ele, no fundo, está a ter a atitude correta. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado pela presença neste jornal. Isabel Ferreira, Bruno Ventura e também Rui Paulo Sousa. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado.